Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje, respondendo a uma pergunta de um membro do nosso canal, é discutir o seguinte: eu preciso mandar fazer uma palmilha sob medida para os meus pés para jogar tênis? Ou eu posso usar qualquer tênis? Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, principalmente para troca de raquete, corda, tênis, essas coisas ligadas a equipamento de tênis, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou no Telegram ou no WhatsApp, tá? Também convido você a dar uma olhada aqui, nós temos a área de membros e temos também um botão novo que é o botão chamado Valeu. Se o canal te ajuda em algum momento, você agora também pode ajudar o canal clicando nesse botão Valeu, tá bom? Veja, o nosso assunto de hoje é motivado pela pergunta de um membro do nosso canal que queria saber o seguinte: eu uso os tênis mais famosos, os tênis normais para jogar tênis, mas em algumas ocasiões um ou outro modelo me dá dor no pé. É preciso que eu faça uma palmilha sob medida para o meu pé? Ou não é necessário? Ou é gastar dinheiro à toa? Tá? Então eu resolvi fazer esse vídeo por dois motivos. Primeiro, porque eu mesmo tive problemas com um tênis que eu comprei lá em 2022. Eu nunca tive problema com tênis de me dar dor, nem de dar coisa alguma, né? E eu sempre priorizei na compra dos meus tênis um tênis que tivesse duas características: que fosse mais leve, ou seja, que você tivesse maior velocidade dentro da quadra, os chamados tênis lightweight, né? De peso baixo, e também os que não tivessem uma durabilidade tão pequena. Apesar de eu jogar em quadra de saibro, eu não quero que o tênis acabe logo. Então, o foco da minha escolha dos modelos sempre foi essas duas coisas. Mas aí o que aconteceu? Lá em 2022, por conta da gente estar sempre acompanhando as coisas do tênis, as lojas, as promoções, essas coisas todas, apareceu uma propaganda de um tênis de uma marca muito famosa, né, que é muito usada aí por muitos tenistas top. Não era o modelo que eles usavam, né, mas era um modelo dentro daquela marca. E eu resolvi comprar porque estava com um preço muito bom. E comprei, era um tênis branco com detalhes em vermelho e tudo mais, né, com aquele símbolo da marca. E comecei a usar aquele tênis porque estava precisando usar um tênis novo. O meu já estava bem gasto e comecei a usar. E aí eu percebi que cerca de 2 semanas depois que eu comecei a usar aquele tênis, começou a dar dor no arco do pé. Ou seja, começou a doer como se tivesse a famosa fascite plantar. E eu falei, opa, peraí, aqui tem coisa errada. E aí então eu procurei uma pessoa especialista em pés, né, nesse caso aqui uma ortopedista que tem aqui na minha cidade, e fui procurar saber o que estava acontecendo. E fiz lá o teste, né, o teste que é usado para saber qual é a sua pisada, né, que tipo de pisada você tem. O nome do teste é bastante interessante, chama baropodometria. Né, você sobe sobre um tipo de um quadrado, né, que obviamente é um aparelho todo ligado em computador, e ele dá exatamente qual é o tipo da sua pisada, né, e eu então procurei essa ortopedista para fazer o teste, para saber o que estava acontecendo e se eu estava adquirindo a chamada fascite plantar. Tá? E aí eu descobri que, aproveitando a consulta, eu já perguntei para ela, falei, mas pô, peraí, me explica aí como é que funciona esse negócio da pisada, porque eu nunca tive problema, estou tendo agora pela primeira vez, me explica aí o que acontece. E aí ela me explicou que nós temos basicamente 3 tipos de pisadas, e eu vou passar para você aqui. Veja, eu não sou
especialista nessa área, né? Não sou ortopedista, não sou fisioterapeuta, nem nada disso. Eu vou passar para vocês as informações que eu recebi dessa ortopedista que é especialista em pés. E ela diz o seguinte: nós temos 3 tipos de pisadas. A pisada neutra, que no meu caso é a que ela disse que eu tenho, né? O tênis é que estava prejudicando a minha pisada por conta da construção do tênis. A pisada neutra é aquela que é relativamente correta, relativamente reta. Ela não pende para nenhum dos lados, nem para frente, nem para trás, nem para a direita, para fora do pé, nem para dentro do pé. Então a pisada neutra é aquela que é, digamos assim, a mais estável, digamos assim, tá? Você tem uma segunda pisada que é a chamada pronada, que é a pisada para dentro, ou seja, é aquele sujeito que pisa no chão e o pé fica mais voltado para dentro. Essa pisada é chamada de pisada pronada, né? E você pode perceber isso quando o tênis gasta mais a parte de dentro do que a parte de fora, né? Se você joga tênis com frequência, principalmente quem joga em quadra rápida, é muito fácil de perceber isso. O tênis começa a gastar mais a parte de dentro do que a parte de fora, então você tem uma pisada pronada. E tem outra, terceira, que é o contrário, que é a que gasta a parte de fora, a pisada voltada para fora do pé, para o lado externo do pé. E aí então você tem a pisada chamada supinada, né? E aí você também vai perceber que pode, olhando para a sola do seu tênis, se estiver gastando mais a parte de fora do que a parte de dentro, então você tem uma pisada supinada. A neutra gasta por igual. A pronada gasta a parte interna primeiro do que o resto. E a supinada gasta a parte de fora do pé primeiro do que o resto da pisada, tá? Então esses 3 tipos de pisada são as que existem e as mais comuns, né? São aquelas que você vai encontrar nas pessoas que jogam tênis ou mesmo que não joguem, né? Então aí a explicação dessa ortopedista para mim foi a seguinte: quem tem a pisada neutra não precisa necessariamente de uma palmilha específica. Por quê? Porque como a sua pisada é relativamente estável, não pende para nenhum dos lados, você não precisa de uma palmilha que corrija nada. Você pode usar um tênis confortável e já é suficiente. Tanto isso é verdade que ela me receitou abandonar aquele tênis que estava dando dor nos meus pés e fazer o quê? Compre um tênis que seja mais confortável, ainda que não tenha a durabilidade que eu estava acostumado e nem seja tão leve como as minhas preferências pessoais. Compre um tênis mais confortável e use esse tênis. E aí, obviamente, como já estava com dor, então ela me passou uma pomada, me passou uma série de exercícios para poder fazer a correção ali da parte onde estava doendo, né? E a pomada para tirar a dor. E eu tive que fazer todo o procedimento durante um período até que não tivesse mais dor, até que não tivesse mais nenhum problema. E aí, usando um tênis mais confortável, até passei a usar um sapato que também é bastante confortável. Isso por indicação de um dos colegas lá dos grupos de tênis, né, que também já teve fascite plantar. Ele me indicou um par de sapatos daquele que é bem levinho, bem macio, e eu gostei tanto que uso até hoje. Tá? Então, para quem tem a pisada neutra, não há necessidade de você ter uma palmilha específica. Para você ter ideia, eu até vou mostrar aqui para você, eu tenho um par de palmilhas. Isso aqui é uma palmilha de silicone que eu comprei, né, em lojas que vendem produtos ortopédicos, para fazer com que às vezes um tênis que não é assim tão confortável, que tem uma palmilha um pouco mais simples ou um pouco menos confortável, eu tiro aquela palmilha original e coloco essa para ficar mais confortável. Para mim é suficiente, por quê? Porque a pisada é neutra, tá? E voltando na explicação da ortopedista, ela diz o seguinte: se você tivesse a pisada pronada, voltada para dentro, ou a pisada supinada, voltada para fora, o ideal seria que você fizesse uma palmilha personalizada, sob medida para o seu pé. Aí o tênis é o mesmo, o tênis que você está habituado, e você pode pedir
obviamente fazendo esse teste, né, fazendo esse exame com um ortopedista ou um fisioterapeuta que atende esse tipo de caso, você pode pedir para fazer a palmilha sob medida para a sua pisada. Tá? A palmilha é feita de acordo, obviamente, com o tipo de pisada que você tem. Tá? Até tem alguns tênis, até tem algumas palmilhas que você encontra, mas obviamente elas não vão corrigir exatamente a sua pisada. Então, segundo a orientação dessa ortopedista, e que agora eu repasso para você, eu diria para você, se a sua pisada é pronada, né, gasta a parte de dentro. Se a sua pisada é supinada, gasta a parte de fora do tênis primeiro do que o resto, a minha dica é a seguinte: procure um ortopedista ou um fisioterapeuta, faça o exame, o famoso baromopodometria, né? E aí você pode fazer a palmilha que corrige especificamente a pisada do seu pé. Tá? Então aí você poderia ter um tênis que não vai te dar dor, que não vai gastar mais de um lado do que do outro, né? E vai corrigir a sua pisada. Tá? Então se você tem pisada neutra, como é o meu caso, uma palmilha com um conforto maior já é suficiente, um tênis com um conforto melhor já é suficiente, mas se você tiver pisada pronada ou supinada, a minha recomendação, seguindo o que a ortopedista me disse, procure um especialista e você vai ter a oportunidade de mandar fazer uma palmilha que pode ser usada não só no tênis, pode ser usada no seu sapato, pode ser usada em sapatos de trabalhar, em tênis de andar, de caminhar e tudo mais, e obviamente também pode ser usado no seu tênis de jogar tênis, tá? Essa correção da pisada é excelente porque evita problemas também de dores. E é bom lembrar que você pode estar tendo dores em outras partes do corpo que são por causa da sua pisada. Já vi muito caso, por exemplo, de gente que tem dor na canela, gente que tem dor na cintura, né? Por conta do quê? Da pisada que é diferente, não é neutra, ou é supinada ou é pronada, tá? Então, respondendo àquela questão do membro do nosso canal, vale a pena mandar fazer uma palmilha sob medida? Se você tem a pisada pronada ou supinada, vale a pena você fazer o exame e fazer a palmilha específica para o seu caso. Você não vai se arrepender, é um investimento excelente porque vai te ajudar inclusive com a prevenção de lesões. Se você tem uma pisada neutra e não tem dor nenhuma, não tem porquê. Né? Se você tem uma pisada neutra como eu tenho e começou a dar dor, dá uma olhadinha no seu tênis. Pode ser que não seja a sua pisada que está errada, pode ser que seja o tênis que você comprou que está dando dores, tá? A minha ortopedista disse absolutamente de maneira clara: aposenta esse tênis. E eu simplesmente coloquei de lado, nunca mais usei, né? Dei embora porque dava dor nos meus pés, tá? Então, vale a pena comprar? Vale se você tiver pisada pronada ou supinada. Até vale se você tiver uma pisada neutra e quiser ter uma palmilha que dê o conforto que você tanto precisa. Tá? Não é exigido, não é espetacular, não é superior a outras, mas pode te ajudar caso você tenha algum tipo de dor. Tá? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.